There's another universe. Please make some noise. Give me Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo maravilhoso, graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, vim trazer pra vocês essa peça que é lançamento aqui na ateliê, tá? Que é o centro de mesa Pamela, tá? Eu vou deixar a videoaula lá do canal da Lora em Crochê. Eu fiz 2 unidades, acho que vou fazer mais, que eu gostei bastante deles. Só que eu fiz 2 unidades, assim, numa cor que tem saída e uma cor não tão, né? Aqui pra mim, no caso, que as duas cores são lindíssimas. Mas pra testar se o pessoal vai gostar dele, e aí eu vou colocar ele como catálogo pro Dia das Mães, tá? Então eu vou mostrar com uma mão só, então vou balançar um pouco e tudo mais, tá? Então, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ele tá com a marca da dobradura só, tá? Mas ele deu super certo, tá? Ele vai ficar exatamente o tamanho da minha mesa. Ele ficou bem grande, tá? Então, assim, ó, ele ficou super bom. Deu super certo na minha contagem de pontos, tá? Eu fiz ele igual a videoaula, tá? Assim, eu não aumentei nem diminuí nenhum ponto, então ficou igualzinha. Eu vou falar pra vocês se eu fiz alguma alteração, o que eu fiz de diferente, tá? Mas eu comecei igual aqui, ó, o meio. Eu fiz no rosa chá, tá estourando um pouquinho, deixa eu diminuir um pouco a luz, ver se eu consigo ajustar aqui pra vocês. Tá parecendo um pouco mais claro pra vocês o rosa chá, tá? Mas esse aqui é o rosa chá da Cia Têxtil, o bege da Euroroma, o verde limão da Milano, e aí eu fiz as tulipas no próprio rosa chá. E finalizei com o bico no bege, tá? Eu não gravei pra vocês porque não deu tempo, foi bem na semana da feira. A cliente me encomendou um jogo de passadeira tulipas, aquele que tem as flores no meio. Com rosa chá, só que com o bico no marrom. Marrom café, tá? E aí eu nunca tinha feito a combinação do rosa chá com marrom e fica muito bonito. Normalmente eu uso rosa chá com vinho, eu já fiz combinação, e com rosa bebê. E agora com bege, tá? Mas com o marrom eu nunca tinha usado. E ficou muito bonito. Eu gostei muito, tá? Só que eu não consegui gravar vídeo pra vocês, porque eu estava em época de feira. Então eu estava na correria, não deu tempo, tá, pessoal? Então, fiz igual a videoaula, tá? 10 carreiras na base, tá? Então, ficou com 10? Ficou com 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 carreiras, tá? Começa com um ponto alto e vem aumentando. Então, são 10 carreiras. Aqui a carreira fechada, né? Então, ponto sobre ponto, chegou A única coisa que eu fiz diferente foi que eu separei por uma correntinha, tá? Os lequezinhos, as hélicezinhas eu separei por uma corrente, porque no meu ponto, tá? Eu trabalho normalmente com a agulha, a tulip 3,5 mm, então normalmente o meu ponto fica grande, e dependendo da peça, ele dá uma embabadada. Então, eu optei por fazer separado por uma correntinha só, tá? Por isso que ele ficou mais fechadinho o meio, e eu até preferi dele mais fechado. Então, foi a única alteração, porque se eu não me engano, na videoaula ela faz com 2 correntinhas a Lauren, tá? Mas eu fiz com uma. Então, aqui, né, ponto sobre ponto, chegou aqui, fiz o aumento, fiz 2 pontos altos, que era o que tava aqui nos vãozinhos, e fiz um ponto a mais, né? Então, ficou 3 pontos no espacinho, que é o da videoaula. O ponto puff, igualzinho ao dela, tá? Não fiz nenhuma alteração. E aqui também, tá? Igual ela ensinou. 2 pontos altos, 3 pontos altos, 2 pontos altos, 3 pontos altos no espacinho. E foi intercalando toda a... toda a carreira de pontos fechados, tá? Aqui na parte, ó, deixa eu virar pra esse lado aqui, que eu acho que fica melhor a explicação, né? Aqui, deixa eu focar. Aqui. Então, aqui nos espacinhos dos pontos puffs, eu fiz 2 pontos altos, 3 pontos altos por toda a volta, intercalando. No ponto V, tá? Eu usei o verde-limão. Eu coloquei um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto, né? No mesmo lugar. Sem corrente nenhuma, eu pulei 3 de base e fiz o próximo ponto V no quarto ponto de base, tá? Então, igual a videoaula. Aqui, as tulipas são 4... Normalmente eu gosto dessas tulipas aqui, que é, ó... É 4 pontos altos fechados juntos, tá? Eu fiz 3 correntinhas, a Lore, se eu não me engano, fez com 4. Eu fiz com 3, porque senão o meu ia embabadar,
no meu trabalho, e aí ia ficar feio, ia ter mais trabalho, porque eu teria que desmanchar. Então, eu fiz com 3. Ele ficou meio que na parte das tulipas, parecendo uma canoa, mas aí depois ele se ajeitou, tá? E aí o bico é o bico coroa aquele, tá? Normal, depois eu fiz aqui, intercalando, né? 4 pontos altos e 5 pontos altos nos espacinhos das tulipas, né? Por toda a volta, pra fazer a carreira fechada. E depois eu fiz o bico, né? Aquele bico coroa, bem bonito, tá? Então, eu passei as alterações que eu fiz, né? Neste aqui eu fiz 2. Ele é super rapidinho de fazer. Claro, esse aqui foi o primeiro. Como é que eu fiz? Eu fiz a base dos 2. Escolhi as cores, né? Fiz a base dos 2, depois eu passei a carreira fechada. Passei a carreira fechada, fiz a carreira de puff e passei a carreira fechada. Fiz e depois fiz no próximo. Depois vim, passei o verde, né? A carreirinha de ponto V nos 2 e depois vim fazendo as tulipas. Esse com o rosa chá e o outro com a cor correspondente. E deixei pra finalizar o bico, tá? Então, assim foi bem rapidinho, eu consegui fazer ele super rápido. Ele é super econômico, dá pra fazer com restinhos de fio. Eu não pesei, eu pesei a medida... Eu pesei ele todo, como é que eu vou explicar pra vocês? Ele inteiro, tá? Eu não pesei ele parte por parte. Eu gostaria de ter pesado pra ver quanto que eu gastei de base com o ponto puff e as tulipas, no caso, que eu fiz da mesma cor, né? Pra mim ver se com os que eu tenho pouco no cone, se eu conseguiria fazer pelo menos as bases e fazer o bico com outro. Porque o bico vai um pouquinho mais, né? Porque o bico é um pouquinho maior, tá? Mas, mesmo assim, né? Pra ver, então acho que o próximo que eu for fazer, eu vou pesar a minha base, pesar a carreira fechada, vou pesar carreira por carreira pra mim ver quanto que eu gasto pra mim utilizar os que eu tenho pouco assim, sabe? Que eu tenho pouco no cone, que não vai dar um tapete, que às vezes vai dar 2 carreiras em cada tapete. E aí eu faço esses centros de mesa aqui, tá? Esse centro de mesa eu postei hoje no Instagram, né? E vou ver se vai dar pra... se vai ter saída. E aí eu vou colocar ele no catálogo de Dia das Mães, tá? Abrir encomenda nele pro Dia das Mães. Tá, pessoal? Então ele ficou medindo 60 centímetros de diâmetro e pesando 330 gramas, tá? Super econômico, muito, 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 muito econômico. Eu vou vender ele a R$ 59,90, tá? Ou seja, R$ 60. Eu tive de custo, tá? Porque o verdinho, eu coloco, tipo, faço uma conta só como se o meu barbante fosse, como se o verdinho fosse um cone de 700, tá? Eu não calculo o verdinho separado. Eu sempre esqueço de calcular, mas eu calculo no geral, tá? Porque como eu junto um montante e vou lá e compro o material, então pra mim fica melhor assim, tá? Eu não separo o valor do... Eu não somo o valor do barbante, mais o valor do mescladinho aqui, tá? Do verdinho ou, no caso, do multicolor que eu uso pra fazer as tulipas, tá? Então, eu faço um preço geral, pego o peso total da peça e multiplico pelo valor da minha grama, como se fosse um valor, como se fosse tudo um peso só, né? E pra mim dá certo assim, tá? Eu sei que tem gente que, a maioria das pessoas soma o mescladinho diferente, mas pra mim funciona muito bem assim. Me poupa tempo e eu consigo cobrar um valor justo e ainda ter lucro mesmo assim, tá? Então, eu vou vender R$ 59,90. Ele ficou pesando 330 gramas no meu ponto, medindo 60 centímetros. E aí, eu gastei R$11,88. Então, eu vou ter de custo... Eu tive de custo, né, aliás, R$11,88. Eu vou ter de lucro R$48,02, tá? Arredondando, eu tive R$12 de custo, eu vou ter, então, R$48, tá? Pra mim tá ótimo. Numa produção que eu consigo fazer 2, 3 no dia, imagina, R$48, quase R$50 eu tiro de lucro num centro de mesa desses, imagina. Pra mim tá super bom, vai ser uma coisa que vai ser super vendável, porque ele ficou lindíssimo, 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 tá? Então agora eu vou dobrar esse aqui e vou trazer o outro, eu já passei as medidas, tá? Eles já estão arrematados,
Eu já tinha arrematado eles. Agora eu vou trazer o outro, que eu confesso que eu gostei. Eu gosto de quando eu faço produções no rosa. Então eu vou dar uma arrumada porque eu tive que estender com uma mão só, daí fica um pouquinho difícil. Olha só que coisa mais perfeita esse aqui, no amarelo. Viram? Que perfeição ficou esse centro de mesa aqui. Eu tô apaixonada por ele, tá? Então eu usei o amarelo ouro da Cadore, o cru da Euroroma, o verde limão da Milano e o amarelo da Milano, tá? E finalizei com o bico no cru. Olhem só a perfeição que ficou. Como o cru deu um destaque muito bonito para esse amarelo. Ficou muito bonito, muito, muito, muito bonito. Eu gostei mais do amarelo, tá? Do que do rosa. Parece que chamou mais atenção esse aqui, tá? Esse aqui tá lindíssimo. Eu fiquei completamente apaixonada. Eu quero fazer ele no verde. Quero fazer ele num tom de azul, acho que vai ser azul royal, que é o que eu tenho ali, creio eu, que vai ser azul royal. Eu quero fazer ele também num tom de verde, naquele verde alecrim, tá? Então, mais pra frente, agora eu vou fazer outras produções, mas eu quero fazer ele nessas duas cores, tá? Eu não sei ainda a combinação, mas a base eu sei que vai ser no azul royal, que eu acho que eu tenho um ali, e vai ser no verde alecrim, tá? Talvez mais perto do Dia das Mães eu traga também no vermelho, que vende bastante, outras cores, tá? Mas essa combinação de amarelo eu amei muito, tá? Ele também ficou com 60 centímetros, pesando 330 gramas, tá? Então, ficou o mesmo peso e a mesma medida na minha tensão de ponto, tá? Lembrando que eu fiz os dois praticamente no mesmo dia. Eu só fiz no outro dia o bico aqui, tá? No caso, essa parte aqui, ó. Eu fiz até as tulipas num dia, finalizei o rosa chá e voltei. E aí, no outro dia, eu peguei pra finalizar o bico desse aqui, tá? Mas eu achei que ia dar diferença por causa da tensão de pontos, né? Que eu já vinha trabalhado o dia inteiro neles. E aí, o bico eu tava descansada, mas não. Deu a mesma medida, a mesma gramatura. Então, tipo assim, ó, super econômico, super rápido. Dá pra fazer vários no dia. Eu demorei um pouquinho mais porque eu tava pegando, né? O ritmo era a primeira vez que eu tava fazendo, então eu tava pegando ele, pegando o jeito de fazer. Mas, como esse bico aqui eu já fiz bastante, porque eu fiz vários jogos de banheiro com esse bico, então chega no bico é mais rápido pra mim, né? Então eu demoro um pouquinho aqui no ponto puff pra ficar direitinho, alinhadinho, mas foi super rápido esse jogo aqui, ó. Esse jogo não, perdão. Esse centro de mesa, tá? Então foi a minha produção, né? Basicamente R$120, né? R$59,90, R$60. R$120 num dia. Poderia ter feito mais, mas é que eu trabalhei no fim somente à tarde. Eu comecei a trabalhar à tarde, né? Então, a parte da manhã eu não trabalhei, comecei a trabalhar na parte da tarde. E acabou que eu não fui tão produtiva, mas se eu pegar um dia normal pra trabalhar e dar um hangarzinho a mais, eu consigo fazer até 3 no mesmo dia, tá? Então, deixa nos comentários a cor que vocês mais gostaram. Se vocês gostaram mais do amarelo, deixa um coraçãozinho amarelo. Se vocês gostaram mais do rosa, deixa um coraçãozinho rosa, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, todas as notificações para não perder nenhum vídeo. Deixe seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo, hype o vídeo se aparecer para vocês, tá? É muito importante, eu tô tentando trazer vídeo todos os dias para vocês, né? Intercalando entre vlogs de produção e as peças prontas com detalhes para vocês, tá? Então, espero que vocês estejam gostando dos vídeos que tá saindo no canal. Eu tô me esforçando ao máximo, né, para manter o canal aqui com vídeos atualizados, mostrando rotina e tudo mais. Então, eu tô pegando esse ritmo, né? Aqui tô me organizando para ter esse ritmo, para lembrar de começar a gravar, né? Então, era isso. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!